Fala, galera do seu Cardio News! Eu sou Pamela Valelongo, uma das editoras desse canal, junto com a Williasmin e o Luiz Augusto, e esse vídeo faz parte dos vídeos de destaque do ESC 2020. O congresso foi digital, a gente sabe que foi difícil acompanhar e por isso a gente fez essa seleção dos Hotline Sessions para você saber o que foi mais importante e, além disso, as atualizações das 4 diretrizes lançadas no ESC desse ano. A gente vai conversar hoje sobre a diretriz de cardiologia do esporte no paciente cardiopata. Além disso, eles falam do doente cardiovascular, mas a gente sabe que eles colocaram pessoas jovens também nessa diretriz. Para conversar sobre isso, ninguém melhor que um dos nossos professores, médicos assistentes da seção de cardiologia do esporte do Dante Pazzanese, Ricardo Contesini. Ele também é médico cardiologista do Instituto Reaction. Obrigada, professor, por topar esse papo com a gente. Imagina, para mim é um prazer. Parabéns pela iniciativa de vocês. É muito bacana ver como vocês estão evoluindo e como isso vai acabar se disseminando. Parabéns, é um prazer. Obrigada. Olha, esse é um assunto que a gente gosta muito. E, professor, queria saber o que é que você, quando viu a diretriz, viu as palestras sobre essa diretriz europeia, o que você, que é especialista, o que você achou? Eu achei que eles ficaram bem mais liberais. Eu acho que eles estão. Eu acho que 2 pontos ficaram bem claros para mim nessa diretriz atual. A primeira é: vamos incentivar todo mundo a fazer, e quanto mais, melhor. Então, acho que eles focaram muito nisso de prevenção de doenças pela atividade física, e eles são muito mais liberais quanto ao tempo de treinamento, intensidade de treinamento e etc. E a segunda coisa é que eles também estão mais liberais em relação às doenças. Eles estão alguns paradigmas que a gente tinha no passado, coisas não, isso não pode. Eles estão muito mais abertos a iniciar uma discussão, e eles propõem isso na diretriz, de a gente iniciar uma discussão sobre liberação de atividade física em pacientes que anteriormente a gente nem pensava em liberar. Então, eu acho que vai ser uma diretriz marco, assim, essa diretriz do ESC desse ano. Beleza, muito interessante mesmo. Bom, professor, vamos conversar um pouquinho sobre... A gente já fez o vídeo parte 1 com o Dr. Thiago, e a gente falou sobre IDAC, né? Também, ele comentou também aspectos gerais, mas vamos conversar um pouquinho sobre as cardiopatias em específico. Vamos começar pela insuficiência cardíaca. O que você acha? Eles falaram bastante sobre o paciente ter que estar bem otimizado e assintomático para poder fazer qualquer tipo de atividade física competitiva. Então, eu acho legal a gente fazer essa diferenciação, porque o paciente que tem insuficiência cardíaca e não está otimizado, ele tem que fazer reabilitação. Então, ele tem uma doença estrutural no coração, ele tem um problema que ainda não está equacionado, e a atividade física ela entra como um tratamento, como uma terapia. Perfeito. Mas esses pacientes que têm essa doença estrutural e têm risco, eles têm que fazer reabilitação. Então, eles vão fazer uma atividade física supervisionada com médico, educador físico, fisioterapeuta, acompanhando essa atividade física. Tá. Ele saindo disso, eles não precisa mais ser supervisionado, ele não precisa mais ter gente do lado, ele já sabe como fazer, já está orientado, aí ele pode fazer atividade física sozinho, na rua, na academia, na casa dele. E aí que eles colocam. Então, mas para isso, o indivíduo tem que estar muito bem medicado, com medicamento otimizado, com tudo que tem disponível, e também estar sintomático para ele poder fazer. A grande vantagem é que a prática de atividade física nesses pacientes com insuficiência cardíaca, eles melhoram a tolerância ao esforço, eles melhoram a qualidade de vida, eles diminuem fatores de risco. Sim. Então, muitos desses pacientes acabam sendo hipertensos, diabéticos, hipercolesterolêmicos. Então, a própria atividade física ela entra como terapia, né, no auxílio dessas doenças. E o que eu achei muito bacana que eles colocaram é, primeiro, que os dispositivos digitais eles estão utilizando bastante, incentivando a utilização dos dispositivos Apple Watch, Samsung Watch, os dispositivos para poder ver arritmia, para poder ver treinamento. Então, isso é uma coisa muito bacana que não tinha antes, eles não colocavam antes. A segunda coisa que eu achei muito legal é que eles já começam a falar... importante a gente dizer isso também. Eles colocam que o indivíduo que for começar a fazer o não supervisionado, que é esse que a gente está falando, ele tem que começar gradual, nunca começar já com atividade física intensa. A gente considera como 70% até 85% da frequência cardíaca máxima atingida no teste. Eles colocam que o indivíduo tem que ter um teste ergométrico prévio, né?
para poder Sim. calcular essa frequência de treinamento. Então, isso é super importante. E eles colocam que tem que começar no leve, até no moderado, começa no moderado, mas vai aos poucos incrementando para poder ver como que vai ser a resposta, e aí sintoma, arritmia também tem que ser avaliada. E o que eu achei muito bacana pela primeira vez também eles falam do HIIT. Então Isso, eles eu falam que o acelerei. HIIT eles colocam que o Exato. HIIT é uma terapia alternativa que talvez que traz benefício. Então isso é uma coisa interessante que eles Nova, estão né, batendo que bastante. colocaram na diretriz, né, principalmente eu li que era para, principalmente no paciente que queria transicionar para esporte de endurance, né, Exato. eles falam de mixed endurance sports, então que o HIIT estaria nesse E momento como adaptação no paciente que já pratica atividade física, mas quer uh, é, 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 praticar mais ganhar um uma... pouco de performance, né? Isso, Quer aumentar. performance é a palavra. Mas o que é bacana é que também eles colocam que a atividade física resistida ela é benéfica, mas apenas com o intuito de ganho muscular, mas que o interessante é você incentivar esses pacientes a atividade aeróbica, principalmente, e aí o HIIT também entra nessa orientação como uma atividade física aeróbica opcional para esses indivíduos. São poucos E estudos, eles citam isso também, que são poucos verdade. estudos grandes com isso, mas que eles acham que é promissor. Perfeito. E, professor, além disso, o que eu tinha observado é que até eles falam de classe funcional 1, pacientes que não têm alteração no teste de esforço, mas liberar para atividade competitiva. É uma coisa que não é intuitiva para a gente, né? Sim, E né? Porque tem uma doença estrutural, né? A gente fica com sim, receio, mas classe funcional um assintomático, isso. e quem trabalha com cardioesporte, Pamela, vê muito disso, né? A gente fala que tem Tá. o coração periférico, né? A panturrilha, a perna, a gente tem pacientes com 36, 34 em fração de ejeção correndo maratona. Então, assim, isso acontece mesmo. Então, eu achei legal isso tá no papel, né? Uma coisa que a gente vê, acaba vendo no nosso dia a Sim, dia. E sim. eu sou totalmente favorável, né? Classe 1, assintomático, pode liberar para competitivo, sim, tá certo, tá certíssimo. Desde que ele faça aquele trabalho, né? Tem o teste ergométrico, sem arritmia, assintomático, otimizado. Perfeito. Eles Perfeito. colocam isso. Muito legal essa análise da IC, né, relacionada ao exercício. E sempre também eles falam bastante da equipe multidisciplinar, né, Ricardo, da importância do paciente ser assistido e orientado para que ele possa, como você comentou, gradualmente melhorar a performance da atividade física. E, Ricardo, só para a gente, já que está começando esse vídeo, pontuar para a galera que está vendo a diferença entre reabilitação, atividade física, prática esportiva, atleta, para a galera ter separado nas gavetinhas o que cada coisa é. Vamos lá. Reabilitação cardíaca é você estar reabilitando. Então, ele teve algum evento cardiovascular, infarto, insuficiência cardíaca, alguma coisa, e aí ele vai voltar a fazer algum tipo de atividade física. Então, ele começa pela reabilitação. Você saber como o coração está se comportando após esse evento. Então, muitas vezes são pacientes que já têm arritmia complexa, que têm alguma certa gravidade, e eles precisam fazer uma atividade física monitorizada, Tá. supervisionada. Então, ele não pode fazer atividade física sozinho, ele vai monitorizado. Então, isso seria a reabilitação. E a divisão que a gente faz, então, dos que não estão mais em reabilitação é o sedentário, que não faz nada, Uhum. que não tem mais risco. E Sim. aí a gente vai para o praticante de atividade física, então é o cara que faz atividade física com o intuito de saúde, ele não visa performance, ele visa saúde, então ele não está preocupado com o tempo. É claro que nós somos seres humanos, né, Pamela? A gente sempre vai querer Sim. competir até com nós mesmos, mas assim, Sim. é aquele indivíduo que está fazendo uma atividade física com o intuito realmente de saúde e sem se preocupar com performance. Perfeito. O esportista é o cara que já que faz uma atividade física organizada, contínua, né? Então 4, 5 vezes por semana, que tem regradinho e tal, e ele visa performance, ele quer resultado. Esse é o esportista. E o atleta é aquele que é a profissão dele, né? Então ele é organizado, ele treina todos os dias, ele visa resultado e a profissão dele, então a gente acaba caracterizando dessa maneira. Perfeito. E, Ricardo, uma novidade que a gente comentou aí nos bastidores é sobre a miocardiopatia hipertrófica, né?
A gente teme tanto essa patologia nos pacientes que a gente, às vezes, quer liberar para fazer atividade física e tal. E agora, o que essa nova diretriz falou para a gente? Então, eu acho que foi a maior mudança, né? Acho que as duas coisas que a gente falou logo no comecinho do vídeo, né? A primeira foi aumentar o nível de treinamento para todos os indivíduos, né? Mesmo saudáveis. Então, eles aumentaram, dobraram as recomendações. E a segunda coisa é essa liberalidade que eles estão fazendo, principalmente com a miocardiopatia hipertrófica. O que eles colocam, que eu acho que é uma coisa bacana, é que são vários estudos saindo avaliando esses pacientes com miocardiopatia hipertrófica que não pararam de realizar a atividade física. Então, tem um grupo de pessoas que não para, mesmo que continua, ou que tem CDI que continuar fazendo. E aí essas pessoas são avaliadas em relação principalmente a choques apropriados. E o bacana é que eles falam que não teve muito choque apropriado, então que talvez que exista um limiar de atividade física e de baixo risco dos pacientes e que você poderia fazer uma certa liberação. Eles batem muito na tecla também do estudo genético, de ver o genótipo e o fenótipo, que alguns genotipos são mais tranquilos, são menos graves, talvez esses indivíduos também pudessem fazer algum tipo de atividade física. Mas o mais bacana, eles colocam que indivíduos que têm miocardiopatia hipertrófica, que são assintomáticos, e são submetidos aos exames, se eles conseguirem completar 5 itens, né, responder 5 itens, eles poderiam ser liberados para algum tipo de atividade física. Aí eles colocam isso como sintoma, obviamente, né, é sempre importante. A presença de arritmias complexas no teste de esforço. Então, a gente fica até com medo, muitas vezes, de colocar o paciente com miocardiopatia hipertrófica na esteira, mas eles falam, se for para liberar, tem que colocar e tem que ver se não vai ter arritmia complexa. Sim. A terceira é um ESC score baixo. O ESC, ele tem um score para miocardiopatia hipertrófica na população geral. Isso não é um estudo em atletas, tá? Mas eles colocam que se ele tiver um score baixo de risco de morte súbita, também é um fator importante. A terceira é não ter, a quarta, perdão, é não ter obstrução na via de saída na via de saída durante o esforço. Então faz o teste ergométrico e faz o eco e vê que não tem obstrução da via de saída dinâmica. E por fim, o comportamento da pressão arterial durante o teste ergométrico, né? Perfeito. Para saber se não faz platô, se ele não tem, por causa da miocardiopatia hipertrófica, você também faz uma obstrução do trato de via de saída. Daí você faz pressão em platô, você pode ter um pouquinho de hipoperfusão coronariana. Então, nesses indivíduos que são assintomáticos e que têm todos esses critérios presentes, né, ou na verdade ausentes, né, não tem nenhuma dessas alterações, aí a gente pode pensar em liberá-los para uma atividade física leve. E isso é a primeira diretriz que fala assim, abertamente. Perfeito. Exato, a gente comentou que isso realmente foi uma grande novidade. E que bom, obrigada por estar explicando isso de uma maneira tão simples. Além dessa da miocardiopatia hipertrófica, também um comentário sobre miocardite, né, Ricardo? Isso. Eu acho que isso vai ser o mais importante no mundo agora. O Covid vai trazer essa necessidade da gente poder ver. A gente sabe que a miocardite ela pode aparecer depois de 3, 4 meses da infecção inicial, né, de 8 a 12 semanas, 2, 3 meses, depois pode ser até 4 meses após. E é uma coisa que eu acho que, isso é uma impressão pessoal, é uma coisa que a gente vai ter que ficar bastante atento agora nos próximos meses. Já estamos recebendo, viu, Ricardo, nosso pronto-socorro. A gente já recebe, temos recebido pacientes com suspeita de miocardite tiveram Covid há 3 meses, 4 meses atrás. A gente teve atleta que veio, pegou Covid, e aí a atividade física acaba sendo gatilho nesses pacientes com miocardite, minha miocardite aguda. Então, a gente vai ter que tomar cuidado. O que eles colocam que eu achei interessante basicamente eles mantiveram em relação às últimas orientações, que na miocardite aguda está afastado, tem que esperar resolução de 3 a 6 meses, né? Então isso já e acompanhamento semestral com ressonância para poder ver alguma alteração, batendo bastante na tecla de avaliar o VE, né? Para saber se ele não teve rebaixamento da fração de ejeção, etc., ou dilatação, que é importante, que são aquela porcentagem de pacientes que pode evoluir mal, né, para uma insuficiência cardíaca. Mas o mais interessante é sobre o realce tardio.
A gente acaba fazendo a ressonância imperativa nesses indivíduos, né? Você tem que fazer a ressonância para poder ver. E eles falam que tem alguns tipos de realce tardio diferentes que são padrões de benignidade e de malignidade. Então, se ele for aquele pontilhado que pega em todo o VE, é um sinal de benignidade. Parece que é uma miocardite que não vai ter tanto problema assim e ela vai evoluir de uma forma mais benigna. Mas se ele tiver o realce tardio em scar, em cicatriz, né, em estrias que aparecem na ressonância, seria um fator de malignidade quando tem mais do que 20%, então eles contraindicam a prática. E a primeira vez que foi colocado em número isso, né? Normalmente a gente falava que se tivesse alguma presença de realce tardio estaria afastado. E eles colocam que esse padrão diferenciado de realce tardio, que eu achei muito bacana, e dando um número, né? Uma porcentagem na qual você tem que realmente retirar o indivíduo da prática. Perfeito, Ricardo. E vamos falar mais um pouquinho de polêmica, que são os pacientes valvopatas. E aí? A gente tem o clínico, às vezes o médico ou até o cardiologista acaba tendo muito medo do paciente valvopata, colocar ele para fazer exercício ou não. Acho que essa diretriz também deixou mais segura essa indicação, né, Ricardo? Aquilo que eu falei, eu tô achando que eles estão bonzinhos, né? Na válvula, a mesma coisa. Eles acabaram falando de uma maneira bem direta. Primeiro, você tem uma valvulopatia leve, não quero saber qual que é. Não quero saber se é mitral, se é tricúspide, se é aórtica, não quero saber. Está liberado, né? Então, eles falam que valvulopatia leve, você está liberado, está elegível à prática de esporte, atividade física, competitiva, não tem a menor restrição. Já naqueles pacientes que têm a valvulopatia moderada, e aí vale tanto para estenose e insuficiência de aórtica e mitral, eles também colocam alguns critérios que seriam legais você avaliar antes de liberar. Né? Então, primeiro, de novo, sempre sintoma. Então, o paciente que é sintomático, você tem que realmente ir atrás e pesquisar. O segundo que ele coloca é a boa capacidade funcional. Então, é importante você ver qual é a capacidade funcional desse indivíduo no teste de esteira, saber quanto ele se comporta, se não vai ter nenhuma outra alteração ou durante o teste, né? Principalmente naqueles pacientes que têm estenose aórtica, você tem que tomar cuidado para ver se não vai fazer isquemia. Então, tem várias coisas que tem que ver durante o teste ergométrico. As arritmias complexas sempre, Sim. né? Então, tem que avaliar, porque na valvulopatia, muitas vezes você pode ter uma dilatação de ventrículo, você pode ter alguma alteração das câmaras cardíacas e que podem evoluir com arritmias complexas. E, por fim, o teste ergométrico ser normal, né? Você não tem isquemia, não tem arritmia, não tem nenhuma outra alteração. Então, eu acho bacana, eu acho que a atividade física nesses indivíduos a gente tem que realmente incentivar, mas nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente naqueles pacientes que têm a válvula bicúspide, porque ela pode degenerar mais rápido. Naqueles pacientes que têm estenose aórtica, insuficiência mitral, também Prolapso da atividade física. mitral também, né? Comum nos Exato. jovens, né, Ricardo? E a atividade física nesses indivíduos, o prolapso fica um pouco para trás, eu vou falar depois, mas Tá. nesses indivíduos que têm a estenose aórtica, você tem que tomar cuidado porque a própria atividade física ela pode acelerar a degeneração da válvula. Então é só Sim, para fazer um acompanhamento um pouquinho mais de de perto, né? perto. Mas eles são bem liberais, assim, eles não Sim. contraindicam não a prática. A não ser que o paciente já tenha indicação de troca de válvula, aí já é um outro setor, já é uma outra coisa. Quanto ao prolapso, eles falam que está liberado todo mundo, que o prolapso não é para esquentar a cabeça, mas a única coisa que eles falam que tem que ter o prolapso Follow-up, mitral, né? Ah, desculpa. degeneração somatosa, e também que não tem aquele implante muito alto, que chama MAD, Tá. e o realce tardio também naquela região do anel, que isso também são sinais de mau prognóstico, né? Mas que é para ficar bem tranquilo quanto a prolapso, que é bem comum nesses atletas e aí eles acabam liberando sim. Em relação, acho que a bicúspide, eles falam bastante de follow-up, de você seguir de perto, não só com o exame anual, mas uma avaliação clínica constante. Sempre que a pessoa quisesse, né, acho que era isso, melhorar a performance, ou aumentar o volume, a intensidade do exercício, sempre ser avaliada. Avaliado, sim. A válvula E óptica bicúspide é muito mais comum do que a gente imagina. A gente tem muito mesmo lá no Instituto. A gente tem que afastar que não tenham outras doenças associadas, né? Como PCA ou coartação de Marfan, aorta, colágenos. Marfan, exatamente. Outras doenças associadas que podem evoluir, então é legal descartar.
e tem que reavaliar, porque pela abertura da válvula bicúspide, você acaba aumentando a degeneração dela. Então, a própria atividade física, ela pode aumentar a degeneração, então você tem que ver, você tem que pegar esse momento em que isso está acontecendo para você poder medicar e adequar. Então, é bem mais para você prevenir que esse indivíduo tenha que ir para uma troca de válvula com uma idade baixa, né? Com ainda jovem ou meia idade, né? Então, mas a recomendação é essa mesmo. Perfeito. E por último, acho que seria a nossa última patologia para comentar da patologia no esporte. E o esporte na patologia é a fibrilação atrial, tão famosa, tão comentada também, junto com a IC, também foi destaque no ESC desse ano. O que a gente pode pensar no paciente com FA, como que a gente pode orientar o exercício, e no atleta que desenvolve FA também, o que o ESC, essa diretriz trouxe para a gente de informação? Na verdade, é a seguinte, a única doença que pode ser induzida pela atividade física é FA, né? Mas, lógico, não estamos fazendo terrorismo, mas isso acontece em pacientes que têm já muito tempo de treinamento físico intenso. Então, a gente chama de volume de treinamento, que é a intensidade junto com o tempo, né? E esses indivíduos que têm esse índice muito alto, e aí alguns estudos falam em 4.500 horas de atividade física na vida intensa, eles têm maior chance de evoluir para FA. Bom, qual que é o nosso medo de FA? Isso o ESC bate bastante na tecla. Primeiro, pacientes com FA e você tem que afastar que eles tenham qualquer tipo de via anômala, né? Então, Wolff-Parkinson-White ou qualquer outra pré-excitação, porque isso pode trazer risco cardiovascular, então você tem que afastar exaustivamente a presença de outras doenças associadas. A atividade física, ela é protetora para FA, ela só vira promotora naquelas condições que eu falei. Então, mas na verdade, o indivíduo que já tem FA, que evoluiu com FA, você também torná-lo sedentário é pior, eles batem muito nessa tecla. Claro, Então, sim. você não deve afastá-lo da atividade física, mas você vai ter que adequá-lo, né? E a resposta, Pamela, é muito bacana nesses indivíduos que eles fazem FA pelo esforço físico. Quando você diminui um pouquinho o treinamento, você dá um passo para trás, não deixa treinar tanto, ou diminui a intensidade desse treinamento, eles costumam responder muito bem. Mas aí o que o ESC fala é afastar outras doenças, então hipertiroidismo, uso de drogas anabolizantes, uso de suplementos, ou outras medicações, né? Distúrbio hidroeletrolítico. Então você tem que fazer toda uma avaliação desse atleta para saber se não tem nada associado que cause. E eles não falam, e eles em nenhum momento mandam retirar da atividade física, né? Eles só falam para readequar esse treinamento. Perfeito. E até conversando um artigo com a diretriz, né? Eles comentaram, a gente já teve a discussão sobre controle de ritmo e frequência no StealthNet 4. E nessa diretriz eles também falam do controle de ritmo e até colocam como um ablação, né, Ricardo, no paciente atleta. Isso já é muito comum no dia a dia, viu, Pamela? Porque o Tá, atleta, se ele desenvolver FA, você vai medicar, ele vai continuar treinando, ele costuma voltar, ele tem recidiva, né? Ele tem recorrência. certo. Então a ablação é importante, mas é legal que foi a primeira vez que eles colocam isso como um A. Então, Sim, o indivíduo que não respondeu à droga, obviamente, então aí vai para ablação, e naquele que não quer tomar droga, né? Que isso. não quer tomar remédio também tem essa possibilidade de fazer, porque a gente sabe que em atleta, como a atividade física, ela é uma promotora, talvez a ablação seja o melhor tratamento para evitar recorrência. Então, mas a primeira diretriz coloca isso como um A para todos os indivíduos. É muito bacana, né? Perfeito. Porque a gente já sabe que foi o que você falou, né? Saiu o estudo agora no ESC mostrando que o controle de ritmo é Ritmo muito melhor que o precoce. controle de frequência. E para o atleta mais ainda, né? Porque o atleta é responsável por quase 20% da ação de gestão. Então, Sim. os atletas que têm FA, eles diminuem muito a performance também, né? Sim. Não é só pelo risco, mas também pela performance. Perfeito. Ricardo, essa diretriz foi assim, veio em bom momento. A gente vive um momento do mundo difícil, onde a gente percebeu a importância mais ainda do exercício. Acho que está sendo muito falado isso, né? A importância do exercício na prevenção de doenças e na diminuição dos fatores de risco, no controle dos fatores de risco. Então, a diretriz do AESC, ela também vem nessa onda para encorajar os profissionais de saúde a
prescrever o exercício, orientar o exercício. A gente sabe que um bom time pode promover muito a saúde. Então, o médico, o cardiologista, o educador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta também ajuda muito a gente, inclusive na reabilitação de pacientes que tiveram internados, etc. E acho que essa diretriz ela vem num bom momento para promover, incentivar mais ainda a atividade física, né? Perfeito, Pamela, perfeito. Eu acho que os médicos negligenciaram muito tempo a prescrição de exercício, né? A gente acabava delegando isso para outros profissionais e a gente não acabava não falando tanto. Eu acho que o tratamento multidisciplinar em tudo é válido, né? A minha clínica em São Paulo é nesse sentido. A gente viu que quando você associa fisioterapeuta junto com educador físico, nutricionista, você tem uma resposta muito melhor no tratamento desses indivíduos com a atividade física, não só para performance, mas também como tratamento de doença e como prevenção de doença. Então, mas isso é multidisciplinar, não adianta. Não só o médico não vai conseguir saber tudo, como o educador físico também não vai conseguir controlar tudo, como a nutricionista. Então, assim, tem que ser uma coisa em conjunto mesmo. E eu acho que essa pandemia e esse momento que nós todos tivemos que ficar em casa, muito tempo sem fazer atividade física, etc., a gente viu quanto benéfica é a atividade física, quanto maléfica é o sedentarismo de não fazer, né? Então eu acho que as pessoas estão mais conscientes agora. Mas eu acho que o importante toda vez que a gente fala de cardiologia do esporte e de cardiologista a gente fica pensando naquele cara que vai te afastar da atividade física, ou que a gente Encontrar um em morte. problema. Eu acho ao contrário, a gente tem que incentivar a atividade física, mas eu acho que o indivíduo, principalmente aqueles acima de 35 anos, 40 anos, com mais de 2 fatores de risco, eles têm que fazer uma avaliação médica antes de Sim. começar um programa de atividade física intenso, porque a gente tem que ver se não tem nenhuma alteração estrutural, alguma doença adquirida, alguma doença congênita. Isso vale a pena e salva vidas. Então, assim, a atividade física tem que ser incentivada, mas também o acompanhamento deve ser incentivado da mesma maneira. Perfeito, Ricardo. Quero só te agradecer esse papo super interessante. A gente, em pouco tempo, conseguiu conversar sobre tantas coisas complexas. E a gente espera que você que está assistindo, que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Professor, muito obrigada. E é isso. A gente vai continuar aí. Quem estiver maratonando nessa sessão de destaques do ESC, pode continuar. Muito obrigada e até a próxima, galera. Valeu!